Planejamento Previdenciário Internacional. Você já ouviu falar? Tem dúvidas? Então vem comigo nesse vídeo que esse é o assunto do dia. Então, meu nome é Caroline Carmo, sou advogada especialista aqui do escritório Gomes do Carmo Advocacia e hoje nós vamos esclarecer junto com você essa questão dos acordos de previdência internacional, possibilidade de aposentadoria em 2 países e, claro, vamos falar do planejamento previdenciário internacional. Então, se você já morou num outro país, fez contribuições nesse país, trabalhou nesse país, depois voltou para o Brasil ou continua residindo nesse país, você deve ter dúvida se você pode utilizar esse tempo de contribuição e conseguir se aposentar ali nos 2 países, pegar tempo de um, jogar para o outro, pegar tempo do outro, né, e jogar aqui no Brasil para se aposentar. Então é sobre isso que nós vamos falar. A primeira coisa que a gente precisa analisar nessa situação é se esse país estrangeiro ali que você fez contribuições, ele é um dos países que tem acordo internacional de previdência com o Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem acordos internacionais de previdência, então nós temos ali acordos bilaterais e acordos multilaterais. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente vai colocar uma listinha de todos esses países que têm acordo com o Brasil, tá bom? Então, o que são os acordos bilaterais? Acordos bilaterais são aqueles em que o Brasil tem acordo com mais um país. Então, nós temos 2 países ali acordantes, ok? Já o multilateral é quando a gente tem mais países, como é o caso do Mercosul. Então, se você, por exemplo, trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou na França, na Itália e agora quer se aposentar no Brasil e talvez também nesse país, você pode fazer então uma aposentadoria internacional por totalização ou também de forma independente, tendo aposentadoria no Brasil, tendo aposentadoria, por exemplo, na França, sem utilizar tempo de contribuição que verteu ali para um desses 2 países. Então, como que a gente faz essa análise? Primeiro, nós vamos analisar o acordo internacional de previdência entre Brasil e esse outro país. E nós vamos verificar, né, sobre quais benefícios esse acordo trata, porque nós temos acordos que tratam também de pensão por morte, também de benefícios por incapacidade, além da aposentadoria por idade, por exemplo. Então, nós vamos analisar quais são ali esses benefícios, né, que a gente tem possibilidade de trabalhar dentro do acordo internacional. Com isso, a gente vai verificar o tempo de contribuição que você tem no Brasil e o tempo de contribuição que você tem nesse país estrangeiro. E assim, nós então poderemos saber se você irá poder utilizar esse acordo internacional de previdência fazendo totalização. Ou seja, vamos supor que você tenha no Brasil 8 anos de tempo de contribuição e você sabe que atualmente para aposentadoria por idade a gente precisa ali de 15 anos de tempo de contribuição no mínimo, certo? Então você vai pegar esse tempo de contribuição lá da França e jogar para o Brasil o tempo que falta, ou seja, 7 anos de tempo de contribuição. Então você pegou esses 7 anos, jogou para o Brasil, somou esse período, cumpriu o tempo de contribuição dos 15 anos e aí agora você vai poder se aposentar se você também cumpre ali, no caso, a idade mínima, né? Tem que cumprir todos os requisitos. É muito importante mencionar que se você pega o tempo de contribuição de um país e joga para o outro, você não perde esse tempo no outro país, você não subtrai esse tempo. Ah, eu preciso de 3 anos para me aposentar no Brasil, então eu trabalhei por 5 anos na França, vou pegar esse tempo, esses 3 anos que faltam, né, para eu me aposentar no Brasil e eu vou ficar só com 2 na França. Não, isso não existe, tá bom? Você pode pegar esse tempo e ainda assim ele continua integralmente também lá no outro país, tá? Constando ali nas bases de dados, né, do governo e da Previdência, tá bom? Então você pode fazer isso sim. Agora, um ponto muito importante é a questão de cálculo. Por quê? Quando a gente vai utilizar ali
uma aposentadoria, né, por totalização, somando o tempo de contribuição ali desses dois países, a gente tem valores, a gente só utiliza os valores que foram vertidos ali dentro daquele país que você está requerendo a aposentadoria. Por exemplo, se eu pego 5 anos de tempo de contribuição da França e jogo para o Brasil, eu tenho no Brasil 10 anos de tempo de contribuição, eu vou utilizar no cálculo as contribuições desses 10 anos. Eu não vou utilizar nesse cálculo valores vertidos para a França, tá bom? Por quê? Porque não há essa troca de valores entre um país e outro. Por isso que, utilizado o Acordo Internacional de Previdência, você pode receber uma aposentadoria abaixo do salário mínimo. Então tem que ter muito cuidado para utilizar acordos de previdência. É importantíssimo, é totalmente necessário realizar ali o planejamento previdenciário, porque a depender, você consegue se aposentar integralmente com tempo integral em um país e também consegue se aposentar integralmente com o tempo ali de contribuição somente daquele outro país e ter duas aposentadorias independentes e integrais, tá bom? Assim você não vai perder e não vai receber ali valores abaixo do mínimo. Então isso é muito importante, tá bom? Além disso, a gente não pode pegar tempo de contribuição para aumentar tempo de contribuição, por exemplo, no Brasil. Eu posso utilizar esse acordo para que eu junte o tempo e somente aquele que falta para eu cumprir o requisito de tempo de contribuição, de carência, e não para ter mais tempo para talvez ter uma vantagem ali no cálculo, por exemplo, né, no seu cálculo de aposentadoria. Não podemos, a gente pode utilizar o tempo que falta, não tempo a mais, tempo que supere aquilo que falta, tá bom? Isso é mais um ponto muito importante. Então a gente precisa analisar várias questões aí dentro desse acordo internacional entre esses dois países para que a gente possa de fato utilizá-los. Outra coisa interessante de se falar é que nós temos agências especializadas, né, agências ali de previdência especializadas na previdência internacional. Então a gente tem as agências internacionais ali do INSS para tratar sobre as aposentadorias em que a gente vai fazer essa totalização, vai utilizar tempo de contribuição de outro país, tá bom? Então saiba que a primeira coisa, se você está nessa situação, é preciso falar com um advogado especialista nisso daqui para que ele possa verificar as minhas possibilidades de aposentadoria e se compensa de fato eu utilizar esse acordo de previdência. Qual será o valor da minha aposentadoria? Será que vai ficar abaixo do mínimo ou não? Tudo isso a gente só consegue saber fazendo um cálculo, né? Fazendo vários cálculos na realidade e fazendo uma análise detalhada da sua situação. Então, esse deve ser o seu primeiro passo. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei até aqui, você pode comentar nesse vídeo. Também não se esqueça de curtir o vídeo e de seguir o nosso canal se você ainda não é inscrito. Se inscreva, porque a gente precisa disso para estar ali, né, fazendo novos conteúdos e para que a gente possa sempre te manter informado. A gente vai fazer uma série de outros vídeos falando sobre planejamento previdenciário internacional, possibilidade de aposentadoria utilizando tempo de contribuição de um país e de outro, né, que tem ali esse acordo internacional. Então, fica aqui no canal, vai sempre olhando, né, as novidades e os vídeos que a gente vai trazendo, porque a gente vai conversar muito sobre isso. Então é isso, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!